Olá, meus caros! Chegamos ao último jogo da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o jogo de número 64, edição da Copa de número 21, entre as seleções da França e Croácia. Antes de nós examinarmos esse jogão de bola, nós vamos trazer aqui a trajetória de ambas as seleções. A França chega até a final, chegou até a mesma, com vantagem, tanto no aspecto físico, bem como se nós considerarmos a classificação geral de pontos corridos da Copa, ou seja, em números e em estatísticas, tendo até mesmo mais time, porque enfrentou adversários um pouco mais fortes, já conhecidos na Copa, e tinha realmente o favoritismo, né, ao seu favor. A França, que chegava à final com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, com 10 gols feitos, 4 sofridos, 6 gols de saldo. Já a seleção croata em desvantagem, pelo fato de que ter se desgastado muito na fase dos mata-mata, ou do mata-mata, nas oitavas, nas 4 semifinais. Passou por 3 prorrogações, 2 disputas de pênaltis, coisa que a França, como já disse, não passou. Se nós somarmos o tempo de prorrogação ou de tempo extra desses 3 jogos, culminam num jogo regulamentar, tempo normal. Então quer dizer que a Croácia não estava jogando o seu 7º jogo na final e jogando na final, igualando ao recorde. Dois que conseguiram. Tito, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Croácia, a bola trazida para o meio, tem a chance, a bola batida! Até tentou empatar, mas já era. Também o seu aspecto físico, como já disse, estava muito debilitado. A França até nesse momento só administrou o jogo. Esse árbitro argentino fez um pouco aí a diferença, ou seja, ele teve uma interferência no resultado do jogo. Com relação ao pênalti, é óbvio que houve para a França. Agora, o primeiro gol da França foi totalmente irregular, como estava dizendo na hora dos melhores momentos. O Griezmann, me parece foi ele mesmo, que sofreu a falta, não foi falta. Segundo, o jogador francês, talvez era o Mbappé, não me recordo, mas sim um jogador francês que participa na hora que o Mandzukic vai cabecear, e ele está na frente do Mandzukic. Ou seja, ele atrapalhou a visibilidade do goleiro Subasic e, portanto, tem que ser considerado gol irregular. A Croácia não reclamou, quis ganhar no jogo, né? Não se valer desse vídeo, o árbitro de vídeo, então aí pagou o preço, né? Porque quando o jogo estava 1-1, estava muito equilibrado, né? Se não houvesse aí esse pênalti, com certeza a Croácia poderia surpreender e ganhar o jogo, né? É claro que a França não era só o aspecto físico e da classificação, classificatório, que ela estava na frente. A França é campeã do mundo, né? Já estava disputando a 3ª final, a Croácia é a sua primeira. Aliás, ela faz a sua melhor campanha na Copa do Mundo, né? Ficando com o 2º lugar, já em 98, ficou com o 3º lugar. Talvez daqui a 20 anos a Croácia ganhe, né, a Copa do Mundo, porque de 20 em 20 anos ela vai fazendo história na Copa, ou seja, ela vai escrevendo seu nome, né, com melhores campanhas na Copa do Mundo. Pensei que a Croácia poderia ser campeã, né? Até fiz uma brincadeira, eu vou torcer para a França, já que eu sou pé frio, para ver se a Croácia ganhasse. Não adiantou. E aí fica bom para a seleção francesa, para o presidente Emmanuel Macron da França, né? E a Croácia sai até cabeça erguida, jogou muito, né? Quando eu falei que a França venceu adversários fortes, foi porque nas oitavas a França venceu por 4-3 a Argentina.
levou para casa Los Hermanos. Depois a França venceu o Uruguai, duas seleções fortes, tradicionais sul-americanas. O Uruguai 2 títulos, a Argentina 2 títulos. Agora a França se iguala a esses dois sul-americanos com 2 títulos, ou sendo bicampeã. E as seleções europeias chegam aí ao patamar de 12 conquistas, enquanto que as sul-americanas me parece têm 9. Depois, nas semifinais, a França pegou a Bélgica. A Bélgica não era uma grande seleção, apesar de ter vencido o Brasil. Mas o Brasil também não era lá aquela seleção, né? A gente percebeu que o Brasil não era lá aquela seleção quando teve dificuldade para vencer a Costa Rica, até mesmo o México, empatando com a Suíça, que foi vencida tranquilamente pela Suécia nas oitavas de finais. Tranquilamente entre aspas, mas foi vencida no tempo normal e tal, poderia ir para a prorrogação e não foi. Então a gente via que o Brasil tinha algumas debilidades, por conta do excesso de estrelismo, do Neymar, do Caicai, de tudo isso, tá? Então a seleção francesa pegou seleções boas e provou que era superior. Já a Croácia, ela pega a Dinamarca. A Dinamarca é equivalente a ela. Até a Dinamarca tem um título, né? Título da Copa das Confederações e tal. Foi para os pênaltis, venceu. Pois a Croácia venceu a Rússia anfitriã. A Rússia também não é grande seleção. Aliás, a Croácia, na história da Copa, é muito mais do que a Rússia. Venceu nos pênaltis também. Talvez a seleção forte que a Croácia venceu e nos pênaltis foi a Inglaterra, que já era uma seleção campeã e que inclusive tinha um artilheiro da Copa, e tem, né? Que foi ele mesmo, Harry Kane, com 6 gols. Então, se a gente for analisar esses aspectos, a gente via que realmente a França é superior. Só que a Croácia poderia jogar de igual para igual se não fosse o fator, como já disse, da prorrogação, deles estarem extenuados por ter jogado muito, mais tempo de jogo do que a França. Enfim, então nós temos aí mais uma bicampeã, a França, e temos uma seleção novata nas finais ou sendo vice-campeã. Quero trazer aqui a curiosidade dos vice-campeões. Isso mesmo. Você sabia que a seleção que lidera os vice-campeonatos é a seleção da Alemanha com 4? A seleção da Alemanha ela lidera os terceiros colocados, essa foi 4 vezes também. Os vice-colocados só não lidera os de campeão porque o Brasil está acima, né, com 5 títulos, mas a Alemanha tem 4. Então quer dizer que a Alemanha foi 8 vezes a finais. O Brasil foi 7. E dentro dos semifinalistas, a Alemanha teve 12 vezes. Isso dá mais da metade da Copa. Seleção muito forte, né? Depois, em terceiro lugar, vem a Argentina, que foi 3 vezes. A Holanda também com 3 vezes. Hungria com 2 vezes. O Brasil 2 vezes. A Alemanha foi vice-campeã em 66, 82 e 86 em 2002. A Argentina em 1930, 90 e 2014. A Holanda em 74, 78 e 2010. A Hungria em 38 e 54. O Brasil em 50 e 98. A Itália também com 2, campeã por 2 vezes, em 70 e 94. Nós também tivemos a República Tcheca, né, que outrora era a Tchecoslováquia, 34 e 62, que era uma grande seleção, né? Também tivemos a Suécia com apenas uma em 1958 e agora nós temos a Croácia. Então as seleções aí com um vice-campeonato, só a Suécia agora junto com a Croácia. Já de títulos, a França é bicampeão. O Brasil fica em primeiro com 5, a Alemanha com 4, né? Também temos a Itália com 4. E vem as outras seleções com 2 títulos. Nós temos de europeus 12 títulos e latino-americanos 9.
tá? Com relação aos campeões, nós temos Brasil 5, Alemanha 4, Itália 4, Argentina 2, Uruguai 2, França 2, Espanha 1 e Inglaterra uma vez. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seleções dentro do hall de campeãs. Já do hall de vice-campeã, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Esses são dados, curiosidades interessantes aí que trazemos da Copa. E para encerrar aí com chave de ouro, né, vamos trazer as estatísticas dessa própria Copa de 2018, que de melhor aconteceu, até mesmo pior, interessante, os recordes que foram batidos, etc. Queria dizer também, já que eu falei aí que a Croácia de 20 em 20 anos consegue algum feito marcante, histórico nas Copas, a França também, né? De 20 em 20 anos ela consegue um título. Porque 98 para 2018, 20 anos que ela é bicampeã. Será o tricampeonato daqui a 20 anos, né? Vamos agora então às estatísticas, como já disse, direto aqui do GE, portal do Globo Esporte da Rede Globo. Adeus a Copa da Rússia. Aí os craques, Mbappé, o Modric, o Courtois atrás, e no canto esquerdo aí da sua tela o Didier Deschamps, o técnico francês. Vamos lá. Foram 32 dias de Copa do Mundo da Rússia e 64 jogos. Depois, 169 gols marcados, eliminações e exemplos de superação. A história terminou com a França, portanto, levantando o caneco. Além do triunfo francês, o Mundial ficou marcado pelo fiasco de gigantes como a Alemanha, ficou na fase de grupos, Espanha e Argentina, apesar de que a Argentina não foi tão vexame assim, pois enfrentou a França e perdeu nas oitavas, sendo a França também já campeã mundial, né? A Espanha talvez foi um fiasco, né? Porque a Espanha perdeu nas oitavas de finais para a anfitriã Rússia, que não tinha até o momento grande destaque na Copa, nunca tinha passado pela fase de grupos e passou, né, justamente jogando em casa, que deixar, portanto, nas oitavas. O Mundial da Rússia teve também um grande protagonista, destaque na fase de grupos, mata-mata e até na grande decisão, e não foi Modric. Mbappé, o outro representante de França e Croácia. O árbitro de vídeo popular VAR foi a grande novidade, e o que não faltou foi polêmica. Porém, de acordo com a FIFA, antes das semifinais, o índice de acerto nas decisões dos árbitros foi de 99,3%. Sem o VAR, a entidade estima que o índice de acerto seria de 95,73%. Na final, em Moscou, a decisão de Nestor Pitana, árbitro argentino, causou polêmica, porque ele foi fazer a revisão de um lance. Avisado sobre o toque de mão de Perisic, após a cabeçada de Matuidi, o árbitro argentino consultou as imagens e marcou a penalidade, mudando a sinalização de campo, para desespero do treinador croata Zlatko Dalic. Com 6 gols, Harry Kane foi o artilheiro isolado da competição. Cristiano Ronaldo, de Portugal, Lukaku, da Bélgica, Griezmann, da França e Mbappé, também francês, junto com Cherchev, da Rússia, marcaram 4, ficando aí na vice-liderança da artilharia. Foi a segunda vez que o inglês foi goleador máximo de uma Copa. Gary Lineker, em 1986, foi o outro com o mesmo número. Daniel Subasic, da Croácia, defendeu 4 cobranças de pênaltis, igualou o recorde do argentino Sérgio Goicoechea, que alcançou a marca na edição de 1990. Eriksen, Skune, Jorgensen, da Dinamarca, e Smolov, da Rússia, foram as vítimas do goleiro croata.
Mbappé alcançou duas marcas interessantes em relação à idade. Foi o mais novo desde Pelé a fazer 2 gols em um jogo de mata-mata da Copa. Entrou ao lado do brasileiro e de Giuseppe Bergomi, da Itália, para a seleta lista de sub-20 que estiveram em uma final. Cristiano Ronaldo estreou bem e anotou um hat-trick diante da Espanha, tornando-se o mais velho a conseguir fazer 3 gols no mesmo jogo de Copa. Ele ainda entrou para o grupo de jogadores que marcaram em 4 edições seguidas, ao lado do brasileiro Pelé, de Klose, da Alemanha, e de Warsier. O egípcio Hassan El-Altari, 41 anos e 161 dias, se tornou o jogador mais velho da história da Copa, da história das Copas, ao jogar e defender um pênalti na derrota para a Arábia Saudita. Didier Deschamps entrou para o seleto hall de campeões da Copa do Mundo como jogador e treinador. Além do francês, são mais 2 nomes: Zagallo, em 1958, 62 e 70, Franz Beckenbauer, em 1974 e 90. Na realidade, o Zagallo é até tetracampeão, porque também estava participando da comissão técnica em 1994. Líder da Croácia no Mundial da Rússia, Luka Modric foi escolhido como o melhor jogador da Copa, primeira vez que um croata leva a premiação, completando o top 3, Hazard da Bélgica em segundo e Griezmann da França em terceiro. Mbappé foi eleito o melhor jogador jovem da Copa de 2018. Courtois foi escolhido como o melhor goleiro do mundo da Rússia, ou do Mundial da Rússia, né? A edição de 2018 teve o maior número de gols contras da história do torneio. Foram 12 no total. O recorde anterior era de 6 em 1998. Mandzukic encerrou a Copa jogando contra o próprio patrimônio, num gol que abriu o caminho para a vitória francesa, e foi o primeiro gol que foi contra nas Copas do Mundo, ou foi feito contra, né, na final das Copas. O número de pênaltis marcados, alavancados pelo uso do árbitro do vídeo, também foi o maior, já registrado, 29, mais que o dobro da edição anterior. 7 deles foram desperdiçados. O cartão amarelo mais rápido da história da competição também foi aplicado na Rússia. O mexicano Jesus Gallardo recebeu a punição aos 13 segundos de jogo contra a Suécia na última rodada da fase de grupos. Pela primeira vez na história, todos os participantes marcaram ao menos 2 gols na Copa do Mundo. Foi a primeira Copa que não contou com seleções africanas classificadas às oitavas de final. Egito, Marrocos, Nigéria, Tunísia e Senegal foram eliminados na fase de grupos. A Alemanha foi a terceira campeã seguida a ser eliminada na fase de grupos da Copa seguinte, repetindo a Itália em 2010 e Espanha em 2014. Os alemães não caíram tão cedo desde 1938. A Alemanha chegou a ser batida, campeã do mundo no Brasil. A seleção manteve Joaquim Löw. Ele levou base de respeito aos gramados russos, porém o sonho acabou logo na primeira fase. Derrota para o México na estreia, vitória nos acréscimos contra a Suécia e queda histórica diante da Coreia do Sul. A Argentina, uma Copa do Mundo para ser esquecida, nada deu certo, desde o banco de reservas com Jorge Sampaoli perdido até o craque Messi. Passou discreto com raros lampejos de genialidade e sucumbiu mais uma vez com a camisa da seleção. A eliminação aconteceu nas oitavas de finais para a campeã França. O Brasil passou pela fase de grupo sem facilidade. Empate contra a Suíça, vitória suada diante da Costa Rica e missão mais tranquila contra a Sérvia. Nas oitavas, talvez a melhor atuação, 2-0 para o México, de um time que parecia querer engatar, mas parou nas quartas finais contra a Bélgica. Courtois foi o herói. Os destaques como Neymar e Gabriel Jesus não brilharam, e nem mesmo o grande jogo de Miranda e Thiago Silva impediu a queda precoce. O Brasil deveria ter aproveitado mais o Roberto Firmino. Croácia. A derrota para a França final não apaga o brilho da Copa do Mundo da Croácia. Zlatko Dalic, auxiliado por Modric, o melhor jogador do torneio da escolha da FIFA, levou o país a uma decisão inédita. Venceu e convenceu, principalmente na primeira fase com
vitória icônica sobre a Argentina no mata-mata, 3 prorrogações, muito coração e um Subacite eliminado nos pênaltis. Iluminado nos pênaltis. Copa digna de recepção com festa no retorno para casa. Espanha, muita badalação, mas um problema logo no início da caminhada. Antes da estreia, Lopetegui deixou o comando da seleção espanhola para assumir o Real Madrid. Hierro assumiu e levou o time às oitavas, mas saiu nos pênaltis para a Rússia. França, Deschamps deixou o status de contestado para trás e conquistou o mundo, com uma França sólida de destaques individuais como Griezmann, Kanté e Pogba. Em alinhado jogo coletivo, o treinador passou por 7 desafios de maneira invicta e levou a taça de maneira indiscutível. Um capítulo à parte para Mbappé, aos 19 anos, elevou o patamar no cenário do futebol mundial, terminou com 4 gols na conta e escolhido como jogador jovem da Copa. Rússia, o que falar da anfitriã? A Rússia deu ao país muitos motivos para sorrir. A goleada logo na estreia por 5-0 diante da Arábia Saudita era só um aviso do que estava por vir. Classificação para as oitavas e a vaga na raça contra a Espanha. Nas quartas, prorrogação, mais uma vez no coração, e queda doída nos pênaltis diante da Croácia, mas com um sorriso no rosto e sensação de dever cumprido. Estatísticas. Foram 169 gols, como já falado, marcados. Gols por jogo, média de 2,6. Cartões amarelos 219, cartões vermelhos 4. Seleções, gols marcados. Em primeiro lugar ficou a Bélgica com 16, a França com 14 em segundo, a Croácia em terceiro com 14, a Inglaterra com 12 e a Rússia com 10. Em quinto lugar, respectivamente ali, né? Mais gols sofridos: Panamá 11, Argentina 9, Croácia 9, Tunísia 8, Inglaterra 8. Olha que coisa, né? Até a Croácia, que tinha uma defesa muito boa, levou uma sapecada aí da seleção da França na final e ficou entre aí uma das piores zagas. Menos gols sofridos: Irã 2, Peru 2, Dinamarca 2, Coreia do Sul 3, Colômbia 3, Uruguai 3 e Brasil. E aí o Brasil com 3 gols sofridos, ficando em 7. Artilharia, jogadores: Harry Kane com 6, Griezmann com 4, Lukaku, Cheryshev, Cristiano Ronaldo, Mbappé. E depois vem mais uma penca aí com 3 gols, né? De Zuba, Hazard, Mandzukic, Perisic, Mina, Diego Costa, Cavani. O Mina da Colômbia, Diego Costa da Espanha e o Cavani do Uruguai. O Hazard da Bélgica, né? De Zuba da Rússia. Assistências: Griezmann da França com 2, de Zuba da Rússia com 2, Hazard da Bélgica com 2, Kaziri com 2, deve ser da Rússia ou da Bélgica, Felipe Coutinho Brasil, Quinteiro, Messi, Golovin, Meunier, De Bruyne, ambos aí da Bélgica. Mais minutos jogados: Modric com 694 minutos jogados, Maguire da Inglaterra 645, Stones 645, são também da Inglaterra, Rakitic e Perisic, ambos da Croácia, um com 639, outro 632. Gol de pênaltis: Harry Kane e Griezmann, devido à liderança com 3 gols. Granvist com 2 e Jedinak com 2. O último é da Austrália, o Granvist. Não me recordo se é da Croácia ou da Bélgica ou até mesmo da Rússia. Defesas: Courtois 27, Guilherme Ochoa 25 do México, Schmeichel da Dinamarca com 21, Pickford da Inglaterra com 17, Akinfeev da Rússia com 15, Subasic com 15, Subasic da Croácia. Mais finalizações: Neymar 27, Felipe Coutinho 22, Perisic com 22, Griezmann 21, Cristiano Ronaldo 21. Mais faltas: Rebic
da Croácia com 21, Golovin com 16, Mascherano da Argentina com 15, Héctor Herrera com 15, Giroud da França com 14, Pogba com 14 também da França, Hazard, que sofreu mais falta, 28, Neymar 26, Hazard da Bélgica, Rakitic da Croácia, 20, Pogba da França, Pogba mais fez e também sofreu bastante falta, francês. Messi com 15 e Lucas Hernandes com 15. Então portanto, essas são as estatísticas aí da Copa, dos jogadores, das seleções, dos recordes, enfim. Nós vamos agora, para finalizar de vez, né, os dados oficiais da Copa, tanto da classificação geral, bem como das sedes, ou seja, também dos estádios e dos estados onde houveram as partidas, enfim, vamos falar tudo a respeito da Copa da Rússia, que era para ter falado lá na primeira edição. Mas como eu não pretendia de início examinar de todas, né, examinar react ou reação de todas as partidas, e foi amadurecendo essa ideia com o tempo, eu não trouxe isso no início, então trago agora no fim. Então a Copa do Mundo da FIFA, direto aqui do Wikipedia, né, para os mais eruditos, entre aspas. A Copa do Mundo da FIFA de 2018, na Rússia, que foi disputado no dia 14, começou a disputa no dia 14 de junho até indo 15 de julho agora, né, esse domingo, passou. Uma vez tinha aí, portanto, 11 estádios, né, na Rússia europeia, um na parte da Rússia asiática, já que a Rússia é um país que na realidade pode até ser um continente, um país muito enorme, né? Essa edição da Copa do Mundo, juntamente com a de 2013, os Jogos Olímpicos de Inverno, também foi realizado no território russo. Então, na Rússia, não foi só o evento da Copa do Mundo que foi realizado, também a Universiada de Verão de 2013 e também os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Eu até falava da cidade de Sochi, que recebeu os Jogos de Inverno e estava recebendo os Jogos da Copa do Mundo, porque quando é inverno realmente na Rússia chega a nevar bastante, e quando é verão chega a dar até uma temperatura agradável, pronta para o jogo, propícia para o jogo de futebol, né? A primeira liga Rússia, a migração de jogadores estrangeiros para o país, além da ascensão econômica da Rússia após a dissolução da União Soviética, que se deu em 1991. Então é o apanhado histórico, né, da Rússia. Outros países que se candidataram à sede da competição foram a Inglaterra, e as candidaturas conjuntas de Países de Baixo, Bélgica, Países de Baixo, Holanda, Portugal e Espanha. O governo russo pretendia entregar todas as obras da Copa da FIFA de 2018, um ano antes do torneio. Joseph Blatter, então presidente na época da FIFA, afirmou que as organizações estavam mais avançadas em comparação com as obras do Brasil, que sediou a sede anterior. Então, para a história, por ter sido a Copa do Mundo mais cara da história até então, com um custo de 14,2 bilhões, aqui ó, 14,2 bilhões de dólares. Também foi a primeira edição de uma Copa a fazer o uso do árbitro assistente de vídeo, o VAR. Em 28 de março de 2017, a seleção brasileira foi a primeira, além do país sede, portanto, a se classificar. Foi nessa edição que Islândia e Panamá fizeram o seu debut, né? Debutaram, né, em Copas, ou seja, estrearam em Copas. Além disso, pela quarta vez nas últimas 5 edições, a seleção que foi campeã na Copa anterior foi eliminada na fase de grupos. É a maldição das campeãs, como o caso aí da Alemanha. Então, tivemos aí alguns dados interessantes, né? O custo do evento,
Você tem aí vários dados interessantes. Vou deixando aí para você acompanhar. Porque se eu ficar lendo também fica chato, monótono. As seleções classificadas. A Rússia propôs então as cidades aí para organizar ou realizar os jogos. Nós temos, portanto, aí o estádio de Luzhniki, capacidade 78.000 pessoas. Tivemos a Arena Otikirite, uma arena multiuso, 44.000. A de São Petersburgo, no estádio Krestovsk, arena bonita até, capacidade 64, era a terceira sede. A quarta sede Kaliningrado, 33.000. Tivemos também a Arena Kazan, que é uma das capitais maiores da cidade, aliás, que é uma das capitais maiores do país. Tivemos também Nizhny Novgorod, tivemos Samara, né? 41. Aqui está o São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia. Kaliningrado, Moscou, que é outra sede, Nizhny Novgorod, Kazan, Ekaterimburgo, Saransk, Samara, Volgogrado, Rostov-Dogon ou Don. Saransk aqui, né? Tivemos aí a Arena Rostov, Estádio Olímpico de Fish, também em Sochi, Ekaterimburgo. As sedes aí na figura para você. As sedes de treinamento também, cada seleção. Sorteio pela FIFA. Nome de árbitros, de assistente de vídeo, enfim. Tivemos o brasileiro Sandro Meirahit e os auxiliares Emerson de Carvalho, Marcelo Van Grasse. Aí os grupos, né? Aqui exatamente todos os jogos que você conferiu, que eu fiz aqui a examinação, comentário, as narrações, enfim. Esses jogos aí da primeira fase, do grupo A, B, C, D, F, G, H. As oitavas, quartas, semifinais e final. Jogos 1-1 em cada estádio aí. Disputa terceiro lugar, França campeã, seu segundo título. Artilharia, foi falada. Classificação final, é isso que eu quero. E com isso nós encerramos esse exame aí. Vamos lá, a classificação final. França em primeiro lugar, 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 14 gols feitos, 5 sofridos, mais 11. Croácia em segundo lugar, 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14, 9 mais 5. Essa vitória aqui foi contada ou computada a vitória por 2-1
né, na prorrogação contra a Inglaterra. Porque os outros 2 jogos ela empatou na prorrogação e foi para os pênaltis. Então contou como vitória, mas no tempo normal ela não venceu o jogo, empatou, né? Então a Croácia empatou muito e perdeu um jogo que não poderia perder contra a França. Por isso que eu cheguei a dizer nos meus dados que a Croácia teria 3 jogos de empate, né? Teria empatado 3 jogos. A Bélgica ficou em terceiro com 18 pontos. Se fosse pela classificação de pontos, a Bélgica ficaria em segundo, né? Mas não é assim que funciona. 6 vitórias e apenas uma derrota, 16 gols feitos, 6 sofridos, saldo de mais 10, o melhor ataque. Inglaterra ficando em quarto lugar com 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 2 gols feitos, 8 sofridos, mais 4, com 10 pontos. A mesma pontuação inclusive do Brasil, mas isso, como já disse, não conta. Isso aqui é a classificação oficial da FIFA, não é aquela que eu fazia, né? Eu considerava os pontos. Se fosse considerar aqui os pontos, que era para estar em quarto lugar é o Uruguai. E o Brasil está em quinto lugar, a Inglaterra em sexto, mas não é assim. Quinto lugar, portanto, ficou o Uruguai com 12 pontos, né? Venceu aí 4 jogos e acabou perdendo um. Mais 7, fez 3, mais 4, melhor dizendo. O Brasil com 10, fez 8, sofreu 3, mais 5, né? O Brasil teve a história nessa Copa com 3 vitórias, um empate e uma derrota. A Suécia com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. E a Rússia anfitriã ficando em oitavo, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Saldo mais, fazendo 11 gols, né? O Brasil ficou entre as seleções que não sofreram tantos gols assim, né? Só 3. Mas quando não podia sofrer. A Colômbia ficou com 7 pontos em nono. A Espanha com 6. Aqui vem a diferença por conta de saldo de gols e cartões amarelos. Isso eu já trouxe outra oportunidade, então só vamos falar das seleções. Em 11º a Dinamarca, 12º o México, Portugal, Suíça, 14º, 15º Japão e Argentina. Segundo meus dados, quem ficaria com a 15ª posição seria a seleção senegalesa e depois o Irã. Mas não funciona assim porque, como já disse, não é por pontos corridos, mas sim por classificação de fase. Senegal em 17º, Irã em 18º, Coreia em 19º, 20º lugar. Peru, Nigéria 21º, Alemanha 22º lugar, Sérvia 23º, Tunísia 24º, 25º lugar Polônia, em 26º lugar Arábia Saudita, em 27º lugar Marrocos, em 28º lugar Islândia, em 29º Costa Rica, 30º Austrália, 31º Egito e em último lugar 32º Panamá, que teve a defesa mais vazada, foi 11 gols. E aqui teve a defesa menos vazada, ficou como já vimos, né, entre Irã, Peru e até mesmo me parece que acho que é só essas 2 seleções, né? A Sérvia também. Teve outras seleções aí que sofreram apenas 2 gols. Aí temos os maiores públicos, inclusive essa Copa, de acordo com o público, não foi a das melhores. Parece que a do Brasil teve mais público, né, no somatório e na média no somatório do público e da média. Acho que ficou em 40, quase 50, e no Brasil passou de 50 mil o público. E as aberturas, mascote, nós nem falamos de mascote, né? A disputa pode ser mascote. O lobo, o gato, parece que ficou esse gato aí, né? O urso, sim. Vamos ver qual que foi. Aqui diz tá aí os mascotes, né?
poderiam ser, mas foi o escolhido entre o lobo, o gato e o tigre siberiano. Parece isso aí um gato, né? Ou até o tigre. Não sei exatamente qual seria esse. Vamos ver aqui. Zabivaca. O lobo antropomórfico cinza que usava uma camiseta com as palavras Rússia. Então esse foi o mascote. A bola Adidas Telstar. O logotipo, pôster. Aí onde foi transmitido os jogos, né, no Brasil, qual as emissoras, eleição, enfim. Pronto, é isso. Finish a Copa da Rússia de 2018. Até a próxima, daqui a 4 anos no Catar. Jogos que serão em novembro. E se até lá eu estiver por aqui, possivelmente terá aí, se também não for meu canal censurado, né, umas outras examinações, reações, narrações, enfim, comentários acerca do jogo da Copa do Mundo. Obrigado pela audiência, abraço e até o Catar. Até mais.